Assim também o seu assessor. Você tem que ter um assessor de extrema confiança, onde você saiba que ele está querendo o seu bem, não a corretora que quer os seus bens. Olá, investidor! Continuando aí com as armadilhas do mercado, nós vamos ver agora um bloco de extrema importância. Vou dividir esse bloco em duas partes pela importância que ele tem. E a importância é exatamente de como se proteger de todas essas armadilhas que nós citamos no bloco 1 e 2, exatamente dos perigos que envolvem o mercado financeiro. Nós vamos falar então da sua proteção, como você poderá, na verdade, se proteger, e nós vamos dar duas ferramentas que você deve prestar bastante atenção no segundo bloco, que essas são as ferramentas que serão bastante úteis para você se salvaguardar e salvaguardar também a sua fortuna. Primeiro, nós temos a educação financeira como estudo. Às vezes a gente diz assim, olha, se eu vou ao médico, se eu tenho um problema cardíaco, que eu vou no especialista. Eu vou no especialista e o que ele disser, eu faço. Maravilha. Se eu vou no cardiologista, o que o cardiologista disser, com certeza eu vou fazer. Se eu vou ao personal trainer, o que o personal trainer disser, eu vou fazer. Então, os profissionais no mercado, eles estão aí exatamente para lhe ajudar. Mas a educação financeira, ela vai lhe dar uma visão onde você jamais vai ser enrolado. Jamais vai ter aquele mecânico que vai chegar e vai dizer que é a rebimboca da catarineta que quebrou. Porque se você tiver uma noção geral do que você está fazendo, então isso vai facilitar bastante. Com certeza, os private banking, né, os movimentos de corretoras, que também são wealth, eles têm, na verdade, um módulo e mais módulos de estudo, mas converse com o seu corretor, converse com o seu assessor, converse com o seu gerente, para saber exatamente o que é que está acontecendo. Você tem que ter, na verdade, fontes bastante confiáveis da informação. Você não pode ter uma informação onde você diga, está me cheirando mal, não gostei disso daí. Então, todo investidor, ele tem que dominar alguns conceitos básicos. Ele tem que saber, na verdade, onde ele está trilhando. Ele não pode entrar na selva descalço, porque ele vai machucar o seu pé. Ele não pode entrar no mar sem saber nadar, porque ele vai se afogar. Então vejam, por mais que seja seguro, você tem que saber aonde você está trilhando. Então vejam, perguntar, você fazer questões essenciais ao contratar qualquer produto é muito bom para o gerente de banco, é muito bom para o seu assessor, é muito bom para quem está tratando com você. Por quê? Dá a chance da pessoa explicar exatamente. Aí você pede um material, aí você pede um regulamento, aí você pede o tratado de adesão, aí você pede o tratado daquele dinheiro que você vai mandar para fora, aí você diz, eu vou abrir uma conta lá fora, então eu estou querendo saber que instituição é essa? Eu quero saber a história dessa instituição. Para onde é que está indo o meu dinheiro? Para você não se iludir. E a pior coisa do mundo é quando o investidor disse, eu não sabia. Então eu tenho vários investidores que perderam alguns milhões em boi gordo, perderam alguns milhões com avestruz, perderam alguns milhões com essas chamadas, essas coisas que o mercado chama, que são momentâneas. E você perde por quê? Porque simplesmente você não aprofundou um pouquinho. Então, antes de botar o seu dinheiro, esses conceitos básicos você tem que dominar. Essas perguntas ao contratar um produto são essenciais. Agora, o mais importante é que você tenha um assessor de investimento de confiança. Se você não tem aquele profissional, que é o caso do cardiologista que nós falamos, do ginecologista que nós falamos, do oftalmologista que você escolhe, e você vai. Então, quando eu quero comprar, meu carro quebrou, eu levo ele da concessionária, porque eu sei que ali você tem os melhores profissionais para cuidar daquele veículo. Assim também o seu assessor. Você tem que ter um assessor de extrema confiança, onde você saiba que ele está querendo
o seu bem, não a corretora que quer os seus bens. Você tem aquele gerente que você sabe que ele está querendo lhe proteger, que ele não vai vender o produto da campanha, que ele não vai vender o produto da sua meta. Então, se você tem um bom assessor, então o assessor vai dizer, olha, esse produto aqui está muito falado, mas eu não vou fazer isso para você. Então, quando começou a onda das criptomoedas, né, todo mundo queria comprar criptoativos, já o Bitcoin já estava valendo muito dinheiro, e muita gente, eu digo, vá com calma, estude primeiro esse mercado, verifique esse mercado. Vamos com bastante calma, que muitas vezes você vai de uma maneira afoita, né? E quem chega afoita no poço bebe água suja. Você tem que chegar com muita calma. Então, a diferença de um vendedor de produtos para um assessor independente, ela é fundamental. E isso daí é que vai exatamente fazer com que a sua carteira seja exatamente no seu perfil, que a sua carteira tenha a rentabilidade que você deseja, que a sua carteira tenha a segurança que você deseja, tenha o risco, a volatilidade do mercado que você quer, o que você não quer, e também ele tem o tempo que você vai precisar. Isso é a função de um bom assessor, isso é a função de um bom gerente, e você tem que exatamente se proteger com essas pessoas. E como é que você faz isso? Estabelecendo uma relação transparente, uma relação baseada em confiança. Então imagine, se você tem um assessor, e o assessor é muito jovem, e o assessor está querendo comprar um carro, e o assessor ele está precisando de dinheiro, ele está endividado. Então esse assessor ele vai com certeza tirar o máximo das comissões que ele puder tirar da sua fortuna. Ele vai dizer, isso aqui não vai fazer falta em tantos milhões, então vamos fazer isso aqui ou vamos fazer isso aqui. Já se você tem aquele assessor de confiança, ele vai dizer, não, esse produto não é adequado para você, esse produto não é bom para você. Então ele vai lhe dizer mais nãos do que sim. E aí você vai dizer, mas eu estou querendo botar aqui, sei lá, 1 milhão nesse CDB. Disse, não, 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 está fora do fundo garantidor, esse banco ele não é bastante confiável. Vamos pegar uma taxa menor. Esse, pô, uma taxa menor, então você vai ganhar menos? Exatamente isso. Esse é o assessor da sua inteira confiança, daquele que vai dizer, não, não, não vamos botar em multimercados, porque esse mercado está muito volátil, esse mercado não está bom, ele entende um pouquinho do cenário econômico, ele entende do cenário macroeconômico, ele entende do cenário exterior, ele fala para você o porquê dos seus produtos, então tem que ser uma pessoa qualificada, uma pessoa que tenha a sua confiança, né? Então, identificar um bom assessor significa você fugir das red flags, né? Então, muito cuidado. Então, vamos lá. O que é que um assessor da sua confiança tem que fazer sempre com você? Primeiro, você tem que ter na sua carteira uma revisão periódica. Você não pode ser aquele investidor que coloca 10 milhões, 5 milhões e esquece. E você confia que tudo aquilo está indo bem. As revisões periódicas, né, e sistemáticas, as revisões independentes, elas vão fazer com que sua carteira fique muito segura. Qual é a frequência ideal para revisões dessa carteira? Eu faço de uma maneira bem geral com meus investidores 8 revisões de carteira. Eu faço 4 revisões trimestrais. Eu aproveito toda vez que você tem o trimestre vencendo, eu faço a revisão, que é quando as empresas divulgam os seus resultados. Eu acho a melhor forma para aqueles investidores que têm um portfólio de renda variável, que tem ações, e a ação tem que estar na carteira de todos os clientes. E eu faço pelo menos, então, 8 revisões, 4 delas sendo trimestrais. Isso é o mínimo que eu posso suportar para que o meu cliente se sinta à vontade e para que a gente analise, porque o nosso mercado ele muda bastante. Então, se nós pegarmos o nosso Brasil é uma fornalha, né? Nosso Brasil é uma bomba atômica, né? Então a política interfere na economia, a economia interfere na política, o legislativo interfere na sua segurança. Então veja, é muita coisa que acontece, cada hora tem uma notícia, cada hora tem um flash, cada hora tem uma bomba. Então, quanto mais revisões você fizer periódicas, 8 no mínimo, acredite em mim. Então, quais são os principais aspectos a serem analisados em cada reunião dessa que você faça? Primeiro, se a rentabilidade está ok.
Ah, tá ok, tá exatamente o que nós combinamos. Nós combinamos que eu queria ganhar 3% acima da inflação. Ou seja, eu quero manter o meu poder de compra, ainda ter um ganho real de 3%. Se você faz a sua carteira muito bem baseada, muito bem sedimentada, e você está ganhando, por exemplo, 9, 10% ao ano, ok, a minha rentabilidade está perfeita. Custos, adequação ao perfil. Então, isso é muito interessante. Qual é o custo que eu estou tendo? É o custo combinado? Ou eu estou tendo custos ocultos, custos fantasmas? Os produtos são adequados ao meu perfil? Então, se você tem, por exemplo, não, vamos botar você numa operação estruturada. Mas espera aí, eu não quero risco. Como é que você vai me botar numa operação estruturada? Então você já conhece a operação estruturada. Se for aquele assessor de sua inteira confiança, com certeza ele não vai lhe propor isso, porque ele sabe exatamente qual é o seu perfil e ele não vai se desviar desse perfil mesmo. Então, como é que você vai identificar esses produtos inadequados ou com um desempenho pífio, insatisfatório, com aquele estudo? Então, se lembre que primeiro nós falamos da importância de você conhecer o básico. Isso daí você tem ferramentas hoje, você tem planilhas de acompanhamento da carteira. Se você chegar em qualquer corretora hoje, a corretora lhe dá gráficos, né? O banco ele pega a sua carteira e distribui de uma forma bonita de você ver, uma forma palatável de você enxergar a sua carteira através de gráficos de mês a mês, de ano a ano. Então você sabe como está o desenrolar da sua carteira. Então veja, você deve fazer então dentro dessa revisão periódica o rebalanceamento da sua carteira. O que é isso? Quando é que eu devo fazer realocações e estratégias? Então se você diz assim, olha, eu acho que agora a energia solar vai ser uma tendência do mercado. Então eu quero, na verdade, um fundo com energia solar. Eu quero um fundo que compre nióbio, eu quero um fundo que compre, sei lá. Então, veja, você tem que estar sempre adaptado ao que o mercado está lhe dizendo, que é bastante interessante. Nós vimos agora o Warren Buffett está com 3 trilhões de dólares em caixa, dizendo que agora vai operar no mercado japonês. Então, essas oportunidades que surgem no mercado, é exatamente nesse momento que as realocações estratégicas são feitas, o balanceamento é feito. Então, se tem um fundo que ele não está rendendo exatamente aquele ou o perfil ou a rentabilidade esperada, é hora de trocar. Não é o overtrade onde você vai ficar movimentando os seus produtos, isso só vai dilapidar o seu patrimônio. Nós vimos como você pode, de uma forma bastante ponderável, de uma forma bastante crítica, de uma forma cartesiana, se livrar das armadilhas que nós falamos anteriormente e você ter com o seu assessor, ou você ter com o seu gerente, ou com o seu consultor, com o seu analista, a melhor forma de transparência possível. Você tem que conhecer um pouco, você tem que saber um pouco e discutir. E o seu assessor ele vai exatamente lhe dar toda a base para você discutir, todos os gráficos da sua carteira, vai lhe dar exatamente a noção exata. Quando você fizer a segunda, a terceira, a quarta revisão de balanceamento, você vai estar craque, você já está sabendo o que está falando. Você não vai falar, poxa, isso aqui é o quê? Não, não, não existe isso aqui é o quê. Se está na sua carteira, você conhece. Se está na sua carteira, você sabe o que é.